Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Os bastidores do Ninho do Urubu estão pegando fogo e a gente vai trazer para vocês a real, a verdade sobre a desistência do Flamengo na contratação do Mike Johnston, o irlandês de 26 anos, que estava na segunda divisão da Inglaterra. Chegaria no Rio de Janeiro nesta terça-feira, mas tudo foi cancelado. Vamos trazer também novidades sobre o mercado da bola, as possíveis contratações do Flamengo. Quantos reforços será que o Flamengo quer trazer nessa janela? Como é que está o clima no Ninho do Urubu para o português José Boto? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então já solta o dedo no like. Você que está acompanhando a gente aí, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, o botãozinho aqui embaixo, ó, só você se inscrever e ativar o sininho também para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Vamos começar falando sobre a desistência do Flamengo pelo Mike Johnston, irlandês de 26 anos, aqui a gente vai direto ao ponto. Então vamos falar sobre isso porque o Flamengo desistiu da contratação do Mike Johnston, né? O Flamengo tinha tudo acertado com o atleta, passagem emitida para desembarcar nessa terça-feira no Rio de Janeiro e assinar, fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo, mas por uma grande pressão interna e externa, o Flamengo desistiu da contratação. Essa é a real, é a verdade sobre o assunto, né? Quando essa negociação foi vazada, quando apareceu o nome do Mike Johnston, que estava muito bem encaminhado com o Flamengo, etc., muitas pessoas do dia a dia do Flamengo, da Gávea, começaram a fazer pressão no presidente Luiz Eduardo Batista para que a negociação ela não acontecesse, né? O Flamengo, as negociações elas foram conduzidas pelo José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo. Ele era visto pelo José Boto como um jogador que encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, mas, né, conselheiros, dirigentes ligados ao Luiz Eduardo Batista, entenderam que era uma contratação de muito risco neste momento, que o Flamengo não deveria fazer essa aposta neste momento antes de trazer jogadores que sejam realidade. O que eu escutei foi o seguinte: essas pessoas não são contra apostas, pelo contrário, acham que o Flamengo tem que trazer apostas sim, mas antes precisa trazer jogadores que sejam realidade, jogadores que sejam de nome, jogadores que tenham a capacidade para chegar, vestir a camisa do Flamengo e resolver. A contratação do Juninho, que até o momento não deu certo, por exemplo, foi colocada na mesa como argumento para essas pessoas que fizeram muita pressão realmente internamente para que essa negociação ela não acontecesse. Ah, Raíza, mas tem gente falando de questões médicas, etc. Gente, vamos lá. Sinceridade aqui com vocês acima de tudo, né? Eu acho essa desculpa da questão médica pior, porque na hora de você negociar com o atleta, na hora de você fechar, na hora de você emitir a passagem, de você preparar tudo para que o atleta desembarque no Rio e assine o contrato. Antes de tudo isso, você não vai ver sobre questões médicas, questões físicas, né? E ele não tem lesões, não teve lesões recentes. Não teve problemas de ficar de fora de jogos por lesões recentes. E mesmo que tivesse, quando você vai atrás de um jogador, isso já é o básico, você tem que ver isso na hora. Então, assim, erro do Flamengo se não tivesse visto isso. Deixasse chegar no ponto de fechar toda a contratação para depois ver isso. Então, assim, o que eu escutei é o seguinte: não tem nada dessas questões médicas, dessas questões físicas, ele não tem lesão há muito tempo. O que realmente aconteceu foi uma pressão muito grande, né, para que essa negociação ela não acontecesse nessas circunstâncias.
Ah, ele tem 2.500 minutos, tem 2.300 e poucos minutos. O Jorge Carrascal, por exemplo, tem praticamente o mesmo número de jogos que ele na temporada. Tem praticamente o mesmo número de minutos. 100 minutos, 200 minutos ali de diferença apenas. E aí o Flamengo quer pagar tão caro no Jorge Carrascal e aí desistiria do Mike Johnston por conta disso? Não faz o menor sentido. A gente precisa ser sincero com o torcedor. A gente precisa falar a verdade para o torcedor. Buscar informações verídicas. E essa informação que a gente tem, né? Enfim, que realmente essa questão da pressão interna e externa do Flamengo como um todo, entender que neste momento não seria o momento ideal para fazer esse tipo de investimento em apostas e etc. Enfim, e aí essa questão entrou em pauta, o número de jogos, tudo isso foi discutido e foi utilizado como argumento para que a contratação ela não acontecesse, tá? Isso mostra aí, mais uma vez, um momento conturbado que vive o José Botto dentro do Flamengo, a primeira grande turbulência que ele está passando à frente do Flamengo. Teve toda a questão lá envolvendo aquela situação com o Mauro César, com o Pedro e etc. A informação que eu tenho é que pessoas do dia a dia do Ninho do Urubu, o próprio Pedro e o staff dele estão convencidos de que aquela conversa entre o jornalista Mauro César e um dirigente do Flamengo era o José Botto, tal dirigente. Então, alguns atletas, pessoas de dentro do Ninho do Urubu, do dia a dia, e o staff do Pedro estão convencidos disso. Então, é uma situação ali que o José Botto, nesse dia a dia, vai precisar contornar. Enquanto isso, ele foca na janela de transferências, né? A informação que eu tinha é que o Flamengo queria trazer de 3 a 4 reforços, contando com o Mike Johnston. Como a negociação com o Mike Johnston caiu, eu não sei aqui confirmar para vocês que o Flamengo vai estar atrás de 4, 3 reforços, mas assim, o Flamengo deve continuar atrás de um ponta esquerda. Não foi o Mike Johnston, será outro jogador. E aí o Flamengo está negociando com um meia, que é o Jorge Carrascal. Raíza, como é que tá a situação do Jorge Carrascal? Apesar de muita gente já ter cravado que estava tudo certo, que estava tudo fechado, não é bem assim, tá, galera? Existem aí algumas situações com o Dínamo, que está fazendo jogo duro. Negociar com os russos não é fácil, vocês sabem disso. E o Dínamo sabe que o Flamengo está com dinheiro em caixa, depois da participação na Copa do Mundo dos Clubes e principalmente do pagamento à vista que o Zenit fez da multa do Gerson. E o Dínamo está fazendo jogo duro, está querendo receber os valores, está querendo receber os valores à vista, está sendo muito duro em relação à forma de pagamento. O Flamengo, na figura do José Botto, está negociando, está tentando, de repente, dar um bom valor de entrada e parcelar o restante. Enfim, as conversas elas continuam. Existe ainda muito otimismo por parte do Flamengo e por parte do staff do Jorge Carrascal também para que essa negociação ela seja concluída com sucesso, mas ainda não está 100% fechada. Ainda existem ali algumas situações que precisam ser resolvidas com o Dínamo Moscou, e a janela de transferências abre no dia 10 de julho, a gente está no dia 7. A ideia do Flamengo já era ter o Carrascal aqui a partir do dia 10 de julho, então assim, o Flamengo vai precisar correr nesses próximos dias para tentar diminuir esses embrólios com o Dínamo Moscou e fechar de uma vez por todas essa negociação pelo Jorge Carrascal. Raiz, e aí, o resto de negociações? Como eu falei para vocês, o Flamengo volta a estaca aí, não a zero, porque o Flamengo, obviamente, tem vários nomes mapeados para as posições, mas o Flamengo volta na luta pelo ponta esquerda e o Flamengo quer também a contratação de mais um atacante. O entendimento é de que, até o momento, o Juninho não deu a resposta que o Flamengo esperava que ele fosse dar. Até por isso, de novo, o Flamengo teve... o BAP sofreu muita pressão de... Enfim, as pessoas que apoiam ali, apoiaram a campanha dele, apoiadores dele, para desistir do Mike Johnston, muito em função também da resposta que o Juninho não deu. Então, sim, o Flamengo está no mercado da bola buscando um outro atacante, sim. E aí, gente, é o que eu falei para vocês.
O José Butto passa por um momento de turbulência, né? Ele encaminhou essa negociação, o BAP não topou essa negociação, houve pressão interna e ele tem uma janela de transferências aí pela frente para dar uma resposta e dar essa volta por cima dentro do Flamengo. O papel dele vai ser muito importante nesse momento na briga do Flamengo por reforços. Eu vi muita gente falando aí do Depou. O que eu tenho do Depou é o seguinte: o Fabrício Romano já trouxe. Depou está negociando com o Inter Miami. Depou é um nome que o Flamengo acha interessante. Que clube na América do Sul não acharia também o nome do Depou interessante, mas que pelos valores, por tudo que envolve a negociação, né, não há negociação em andamento neste momento e eu nem sei se o Flamengo de fato fará alguma oferta pelo Depou. Beleza, galera? Fiquem ligados e ativem o sininho que qualquer novidade a gente aparece por aí, tá?